O Payet foi, por mais que não tenha rendido o que se esperava dele, até pela idade, mas foi importante, decidiu alguns jogos, como o jogo contra o Fortaleza, contra o América de falta. Paulinho agregou bastante nessa reta final. O Verratti, principalmente, que foi uma aposta que deu muito certo, vindo de um time pequeno da Argentina. Então, houve contratações que também funcionaram, que deram certo. Mas houve também muitos tiros errados, muita demora, a avaliação... Isso não é natural? Desculpa eu te interromper e te fazer essa pergunta. Quando o cara faz várias contratações em qualquer time, com qualquer tipo de orçamento, ele não vai acertar em alguns e errar em outros? Isso não é natural? Não faz parte? Como acontecia com o Alexandre Matos no Palmeiras. O Alexandre Matos tinha muita grana, contratava bastante, mas tinha gente ali, muitos, que não deram certo. E por isso, eu repito, a saída do Brax é mais política, é mais populista do que necessariamente uma avaliação fria. Porque na avaliação fria, houve mais responsabilidade de quem tem a caneta na mão, de quem está à frente do processo. E no meio dessas confusões todas, no meio de erros de contratações, o Vasco tinha um CEO que era ainda mais questionado que o Paulo Brax, que era o Luiz Melo, por todo o vínculo que tinha com o Flamengo, continuava sócio do Flamengo, isso pegou muito mal para ele internamente. E esse era o cara que tinha a caneta na mão, que assinava, que dava o orçamento para o diretor de futebol. Então, o Brax, de certa forma, em alguns momentos, foi refém disso. E até a demora para contratar o treinador, depois da saída do Barbieri, chegada do Ramon Dias, demora em alguns reforços também. O Vasco tentou muita gente que não veio, como o Lanzini. Essa demora foi proporcionada por gente da SAF, pelos processos internos. Não foi por demérito do dirigente de futebol. Eu entendo que houve, sim, alguns erros de avaliação, principalmente na primeira leva de contratações, que o Vasco vai no mercado mirando jogadores jovens, com potencial de revenda, de retorno técnico, mas ficou um time muito cru, um time com pouca liga. Ali eu vejo que houve uma falha de avaliação. Mas, fora isso, não foi um trabalho desastroso também. Mas, nesse momento, eu vejo que a 777 está precisando dar uma resposta ao torcedor do Vasco, dar uma satisfação, porque o ano foi ruim. Permanência já não foi uma resposta? Não foi. Não? Não foi porque o torcedor está muito ressabiado, houve atrasos de repasse de recurso, principalmente no segundo semestre, os questionamentos internos, a falta de transparência, a falta de alguém botar a cara. E até muita gente questionava o Brax. Brax, você precisa falar, precisa dar explicação. Ele fala, muitas vezes eu estou de mãos atadas. O processo interno do clube não me permite. E não vinha ninguém. O Josh Wander, por exemplo, que é o CEO da 777 Internacional, não dava as caras para explicar, como o John Textor estava dando aqui na crise do Botafogo. Então, por tudo isso, esses questionamentos em torno da 777, eles precisavam dar respostas. E a primeira resposta é a saída do Brax. O Abel, eu nunca entendi direito a função que ele tinha lá. O Abel só apareceu no começo do ano para dizer... Eu ia dizer isso, pouco apareceu, né? Não, e apareceu para dizer que o Vasco não vai passar sufoco esse ano, a gente não vai sofrer, e acabou sofrendo. E internamente o Abel acabou ficando distante. Depois da saída do Barbieri, o Abel era muito próximo do Barbieri. Ajudou no começo o Barbieri ali na relação com os jogadores, mas quando chega o Ramon Dias, o Abel já não vivia mais o dia a dia do Vasco. Então, por tudo isso, é de se repensar também esse tipo de função. E por tudo isso, esse ano de aprendizado do Vasco, esse ano de sofrimento para o torcedor, tem de tirar lições. E não pode ficar, demitimos o diretor de futebol, demitimos o Brax, agora não tem mais problema. Opa, tem problemas, precisa solucioná-los. A 777 precisa ser mais transparente, precisa estar mais envolvida no dia a dia do Vasco, não pode ser tão distante como está acontecendo agora, precisa dar mais autonomia ao Lúcio Barbosa, que é o CEO, para ter dinheiro, para ter orçamento. Tem uma pergunta. Você disse que a 777 merece não, tem que dar uma resposta aos torcedores, não é isso? Tem que dar satisfações. Satisfações, né? Alexandre Matos, cotado, seria uma resposta? Seria bom para o Vasco? Lembrando que eu tenho até os números aqui, os aportes. Em 2022, 70 milhões, que foi o empréstimo, e mais 120 milhões. Isso no ano passado. 2023, esse ano, 120 milhões. 2024, 270 milhões deve ser o aporte da 777 com Alexandre Matos. E aí? E aí, sem Pix, o Matos não funciona. Tem que cair o Pix.
Foi justificada a saída do Brax como perfil, não é isso? Falou, uma mudança de perfil. Acho que mais do que o perfil do diretor, o que tem que se alinhar, e esse era um problema do Vasco na outra temporada também. O Vasco fazia janelas na contramão, no timing errado. O dinheiro demorava a cair e, principalmente, se o homem for o Alexandre Matos, sem dinheiro não vai funcionar. O Matos precisa ter mais do que uma carta branca. Precisa mas ter tem dinheiro. Foi com dinheiro que eles trouxeram Paulinho, Verrete, Medel, Payet. E o dinheiro vai ser maior agora. O timing é errado. Tem que chegar na hora certa, na hora de reforçar. O Vasco já teve esse problema na temporada anterior também. Ele corria atrás de reforços na contramão do timing dos outros clubes. Então, é a primeira coisa que tem que resolver. Não é uma questão só de perfil. O Brax, como lembrou o Breler, muitas vezes estava de mãos amarradas. O que ele podia fazer? Se o Alexandre Matos também chegar de mãos amarradas, com todos esses problemas que o antecessor teve, ele não vai fazer milagre. Mas o Alexandre Matos é um cara mais agressivo no mercado. Ele tem mais lastro que o Brax. O Brax ainda está iniciando essa trajetória dele como executivo de futebol. Teve a passagem pelo Inter, passou pelo América, mas não é um cara que tem essa vivência do Matos. O Matos é um cara que, nesse aspecto, em que você precisa ser agressivo, precisa ter poder de convencimento no mercado, ele vai muito bem. Ele é um cara que funciona nesse aspecto. Mas antes de Matos, antes de tudo, precisa ter um direcionamento do futebol. Um plano claro do que se quer, quais são as metas, o que o Vasco quer, onde o Vasco quer chegar. Para mim, é muito positiva a presença do Lúcio Barbosa, porque o Lúcio Barbosa é um cara vascaíno, formado ali em São Januário, tem vivência de clube, e hoje um cara que se preparou para a função. Então ele pode ser esse elo mais humano, ele pode, de certa forma, dar uma cara para essa SAF do Vasco. E ali, no discurso dele, ele já ganhou o torcedor vascaíno, porque ele mostrou o quanto as pessoas de lá sofreram com essa situação. Porque na visão da 777, como não aparecia ninguém dava satisfação, ninguém dava as caras, a visão do torcedor é, esses caras estão um pouco se lixando, são donos ali, mas se for rebaixado, tudo bem, se pingar o dinheiro na conta, vender jogador, tudo certo. E o Lúcio Barbosa traz essa presença de alguém mais ligado ao clube, de alguém que tem um vínculo afetivo e de alguém que pode, mas com autonomia, fazer o que o Melo, o Luiz Melo não conseguiu, o Brax, por ter mãos atadas, não conseguiu, que é, como o prof falou, ter esse dinheiro no tempo certo, nas janelas, para que o dirigente, o executivo de futebol, possa gastar e investir. O Matos não consegue ser agressivo no mercado se ficar com essas amarras. O dinheiro só chega no segundo semestre, vai atrasar aporte como atrasou nesse ano. Isso aí não pode acontecer mais. A SAF tem de se profissionalizar de fato, porque o que aconteceu até aqui, todo o processo deixou o torcedor do Vasco, com razão, muito desconfiado e se sentindo enganado pela 777. Embora o Matos tenha um histórico de dar nó em pingo d'água. O grande Palmeiras chega num momento em que ele traz o Dudu. Ele já contou essa história várias vezes, né? Ele traz o Dudu já tinha um contrato assinado. O Chapéu, no Corinthians. O contrato já estava feito. Só trocaram no contrato o nome de Palmeiras para Corinthians. E isso, né? O Matos contou essa história. Ele estava num táxi, com um taxista palmeirense. Começou a reclamar. Quando é que o Palmeiras vai voltar a ser grande? Mais ou menos que nem o Vasco agora. A mesma situação. E aí ele pega o telefone e fala com o Paulo Nobre. Ele fala, Nobre, eu preciso, para além de tudo que a gente está combinando, um dinheiro para Dudu nesse momento. O Dudu vai ser o símbolo dessa retomada. Então, o Matos tem esse histórico, né? Mas ele também tem um limite. Não tem o cheque especial. Não existe ninguém 100% perfeito em tudo, né? E era uma relação de amor e ódio, na verdade, da torcida do Palmeiras com o Alexandre Matos, que eu não tenho dúvida que ele foi importante na reconstrução do Palmeiras, mas uma parte da torcida do Palmeiras reclamava também de contratações que ele fez que não deram certo. Mas no começo era só amor. Ele já no Cruzeiro... Aquele meme, né? O Matos vai te contratou. Alexandre Mitos. O Atlético Paranaense também. Ele já no Cruzeiro tinha feito um investimento grande num time do Cruzeiro anterior ao Palmeiras, um ano antes de ir para o Palmeiras. É o Cruzeiro de 13 e 14. 13 e 14 bicampeão brasileiro. Aí depois ele vem para o Palmeiras, também lidera a montagem de um time rico, com muitas contratações, né? Algo assim que foi feito no Cruzeiro, ele faz no Palmeiras com mais dinheiro, inclusive. Ele consegue montar um time para mudar a história do Palmeiras. Claro, quando você contrata muita gente,
você vai errar em muita gente. Não tem jeito, porque não existe 100% de acerto em contratações. Agora, ele tem muito mérito também. Com o tempo passando, ficando muito tempo, vem o desgaste. Porque não deu certo, por exemplo, o Borja foi uma das grandes apostas. Não funcionou. Bota na conta dele. Mas quem não contrataria o Borja naquela época? Mas depois que não dá certo, vai na conta do cara que contratou. Então. Mas ele, além de Dudu, por exemplo, para falar do time atual, tem o Gustavo Gomes, que ele foi buscar, e vários outros que ele buscou. Agora, no Atlético Paranaense... Não foi o Veiga? Não foi ele? Na época dele também? Acho que sim. No Atlético Paranaense, ele foi buscar o Vitor Roque. Ele tinha... De um jeito questionável do lado do Cruzeiro, mas conseguiu. conseguiu. Do Cruzeiro, mas ele tinha informação, tem esse jogador aqui, a situação dele é essa, eu preciso de tanto dinheiro, foi no Petralha, preciso de tantos milhões. Pegou a brecha. Pegou e, vum, um grande negócio. Agora, ele pode ter problemas numa sequência de trabalho. Acho que o grande significado dele é o seguinte, alguém que vem para montar um time com 270 milhões de aporte. E é um cara... Né? Como o Breyle... mudar a cara do Vasco. Acho que essa é a questão que fica para a gente que olha de fora. Qual é o Vasco vai jogar pesado, vai agressivo ao mercado, com Alexandre Matos e com grana. Ele é um avião. Ele representa isso. Ele representa um clube que bota dinheiro. E ele é um cara que contrata muita gente. Então, essa é a grande imagem que fica dele no momento em que o Vasco está precisando mudar a sua cara. Né? Embora não possa fazer terra arrasada, pois há vários jogadores que vieram no ano passado, ou nesse ano, já estou falando do ano passado, já virou aqui, meu calendário já virou para 24. Calma, você está muito ansioso. Vamos para lá. Vários jogadores que vieram esse ano que renderam bem. Sim. E que tem toda a condição de permanecer. Alguns, inclusive, podem até ser vendidos por bom desempenho que tiveram. Então, um passo de cada vez. Tem uma outra mudança no Vasco que não passa diretamente pela administração do futebol hoje, que é do presidente do clube associativo. Sai o Jorge Salgado, entra o Pedrinho. Ou seja, um novo momento do Vasco. Qual é a função do Pedrinho? Presidente. Presidente, faz o quê? Quando você tem uma SAF ali? Presidente do clube. Ali. Mas, assim, o clube tem 30% das ações da SAF. Então, tem cadeiras no comitê gestor. Mas o clube tem um papel determinante que ainda há um poder, mesmo que limitado, político de gerar pressão na SAF. E essa pressão, o Jorge Salgado, por exemplo, levou ali de forma diplomática o atraso de pagamento. O pagamento não chegou na data combinada e tem previsão de contrato que, se o pagamento não chegar na data combinada, o Vasco pode retomar suas ações. O Vasco pode ser dono de novo porque a empresa deixou de cumprir o combinado. Então, se o Pedrinho, numa dessas, mostra para os caras lá, para Josh Wander, para os executivos da 777, que não vai aceitar esse tipo de desacordo, que vai cobrar e jogar pesado, e já há até uma articulação de gente ligada ao Pedrinho, avaliando a possibilidade de romper o acordo com a 777, porque vendo o que aconteceu ao longo desse ano, os atrasos, já há uma brecha jurídica para isso. Então, estão fazendo essa avaliação, mas isso pode gerar uma pressão para os executivos passarem a tratar o Vasco de outra maneira. O que aconteceu até aqui foram vários exemplos de amadorismo até uma falta de conhecimento de mercado, de necessidade. Lembrando o que acontecia anteriormente. E por isso o torcedor do Vasco ficou chateado e machucado. Torcedores rivais de vascaínos têm dito, nossa, mas olha lá, os torcedores do Vasco, depois de 5 séries B, comemorando que não foram rebaixados, mas essa permanência é para se comemorar. O Vasco termina o primeiro turno já praticamente rebaixado, ali poucas esperanças de se salvar. Exato. Então, por tudo que aconteceu, o torcedor do Vasco tem de comemorar muito, porque é um torcedor que se cansou de ver o time nessa situação. E a 777 precisa entender esse sentimento e falar, opa, agora, como o Lúcio Barbosa disse nas palavras dele, não pode passar por isso de novo. E para não passar por isso de novo, tem de ser cirúrgico no mercado. E a 777 entender, agora vai chegar um investimento no tempo certo, a gente vai gastar bem essa grana para mudar o Vasco de patamar. Porque se fosse para o Vasco continuar na situação que estava, sofrendo contra rebaixamento ano após ano, mantinha no modelo associativo. O Vasco só entrou nessa e fechou acordo com a 777 porque prometeram mundos e fundos. O dirigente principal disse que no primeiro ano, até numa promessa irreal,
o Vasco brigaria de igual para igual com o Flamengo e terminou o ano lutando contra rebaixamento. Então ele ludibriou o torcedor do Vasco e agora, por isso, precisa dar uma resposta diferente. Ser agressivo no mercado, ter um nome que passe credibilidade, que vá negociar com o jogador e o cara olha no olho e fala, opa, esse cara aqui está me prometendo algo que vai se realizar, eu vou chegar lá... Alexandre Matos. Então, o Matos traz essa credibilidade, mas se promete Alexandre Matos, pô, o Matos é o nome, é o cara, vamos atrás, e não chega, e dependendo de quem contrata, a frustração é maior. É que não prometeu, né? Tá, falar. tá indo é o atrás. nome que está circulando, né? A SAF tem que dizer a que veio. A gente vive num momento, inclusive isso inclui algumas tentativas de privatização aí, todo mundo quer só os benefícios, né? Você tem agora, você mostra serviço. Porque essa não é a única SAF do mundo. E prometer, se o Vasco não estiver feliz com essa SAF, vai atrás de outra. E prometeram, prof. Se não tinha, Então. se o 777, Josh Wander e companhia chegassem... Pianinho, quietinho. Fizessem que nem o Ronaldo no Cruzeiro. Olha, os primeiros anos serão sofridos. Vai ser luto. Mas aí também não entrava, porque sofrimento por sofrimento, truco. Então, mas... Fico eu aqui com a minha vidinha. Mas esse é o ponto. Não se pode enganar o torcedor só para comprar o clube de porteira fechada. Isso é contrapartida. Você deu o gancho. Por falar em enganar o torcedor, vamos falar de Santos Futebol Clube. Saudações vascaínas! O Vasco está em negociações avançadas com Alexandre Matos para ocupar o cargo de diretor de futebol, substituindo Paulo Brax, demitido recentemente. Matos está saindo do Atlético Paranaense, onde ocupava o cargo de CEO de negócios de futebol e áreas nacional e internacional. Com uma carreira renomada, Matos foi bicampeão brasileiro como diretor do Cruzeiro em 2013 e 2014, além de ter passagens pelo Palmeiras, onde conquistou 2 títulos nacionais. Depois de um tempo no Atlético Mineiro e uma breve experiência nos Estados Unidos, retornou ao Brasil em 2022 para trabalhar no Atlético do Paraná. As negociações com o Vasco estão em estágio avançado desde o primeiro contato realizado há 2 semanas.